E no meio missionário, então, surge esse homeschooling. E um outro pensador neocalvinista chamado R.J. Rushdoony, que era de origem armênia, discípulo do Kuyper, vai pegar esse neocalvinismo e vai dar um plus e vai dizer assim, agora a gente vai transformar isso num movimento político. A gente vai transformar esse pensamento e ele vai criar uma teologia chamada reconstrucionismo. Ele vai, à luz do Antigo Testamento, ele vai reinterpretar, né, baseado na filosofia calvinista, ou da ideologia calvinista, ele vai trazer uma nova luz, que era, como é que a gente pode traduzir a linguagem religiosa para influenciar a vida das pessoas? Porque no entendimento dele era assim, Deus entregou na mão dos cristãos o governo, o domínio e a autoridade para governar sobre tudo e todos. Então, quem não é cristão está condenado, basicamente, e precisa responder, inclusive legalmente, porque nós, os cristãos, detemos a lei de Deus, detemos a lei sagrada. Como é que a gente pode aplicar a lei sagrada na sociedade? Então, ele era bastante efusivo e bastante radical. Queria trazer uma interpretação da lei mosaica para a sociedade, inclusive lei que Rushdoony, o nome desse camarada é R.J. Rushdoony. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Eu escrevo aqui no chat. Escreve, né? Eu não estou vendo o chat. Escreva aqui para mim. Tá bom. E aí ele defendia, inclusive, que qualquer pecado extremamente fosse cumprir as penas da lei mosaica. Por exemplo, o pecado moral de, vamos dizer, adultério. Era para ser apedrejado em praça pública. Literalmente. Homossexuais apedrejados em praça pública. Era nesse nível o entendimento dele. E um dos genros dele, que morreu esse ano, ainda bem, mas morreu velho, né? Porque canalha morre de velho, né? Canalha quase não morre, cara. Canalha morre de velho. Precisa de muita gente. Morreu em fevereiro agora, o chamado Gary North, um dos grandes propagadores dessa teologia, dessa ideologia, vamos dizer assim, desse neocalvinismo, em termos econômicos. Era um dos maiores economistas dos Estados Unidos, e que influenciou políticas dos anos 70, dos anos 80, inclusive do presidente Reagan. Então, você pode ver que Guerra Fria, sanções econômicas, a demonização dos países do Golfo tem fundo teológico, e muito desse fundo teológico tem a ver com esse neocalvinismo. Então, isso estava acontecendo nessa arena política. Só que esse pensamento do Rushdoony, do Gary North e de outros, baseado na ideologia do Kuyper, não conversava muito bem com outras vertentes cristãs, porque a gente está falando que os evangelicais ou os evangélicos levavam muito em conta essa relação pessoal, individual. E aí, no começo do século XX, também explode um negócio chamado pentecostalismo,